há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder. E há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Cadeias da intimidade. Ouço cadeias quebrando. Cadeias da enfermidade. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Tu és santo. Que o teu reino desça sobre nosso meio, pois só tu és merecedor. Que venha ao nosso reino a tua vontade. Pai nosso,
o céu descer, para que se cumpra aqui o teu querer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, e deixa o céu Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Você está bem? Hoje é uma noite de festa, hoje é uma noite especial.
E eu quero que você rasgue mesmo o seu coração diante de Deus nessa noite, para que Ele semeie a boa semente, a semente corruptível da tua palavra, da palavra dele. Amém? Tem uma palavra dos céus para você. Saiba disso. Vai tocar o teu coração, vai mudar o rumo da tua história. Se você decidir acolher essa palavra e obedecer, você será bem sucedido em tudo aquilo que você realizar. Glória a Deus. Nós cantamos, deixa o céu descer. Aleluia. A palavra que você vai ouvir, meu irmão, é a palavra dos céus. Os céus desceu. Você se alegra com isso? Os céus desceram nesse lugar. Aleluia. Eu estou animado, irmãos. Animado. Tenha certeza, meu irmão. Tenha certeza que você vai sair daqui diferente. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Idinho, Marcela, sua esposa. Quero apresentá-los a vocês. Tem gente nova aqui, gente que não conhece eles. Eles já vieram aqui outras vezes, mas para você que não conhece, o pastor Idinho, Marcela, sua esposa, vão estar nos abençoando com a palavra de Deus, um tema bastante relevante para a família, para o casal. Então, suga tudo que eles trouxeram, porque eles têm uma bagagem boa, experiência, unção e graça de Deus. Por isso, suga tudo, não perde nada, fica atento e deixa o Espírito Santo te conduzir nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcelo. Amém. Obrigado, grupo de música, muito bom. Vamos abençoados. Só foi um aquecimento, amém, gente? Vocês podem tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus, como o pastor Lucas acabou de nos apresentar, vou me apresentar. Alguns aqui me conhecem, mas como a igreja, ela é em crescimento todos os dias, amém? Me chamo Ildinho, né? Sou um dos pastores auxiliares na igreja de Arco Verde. Temos avançado lá e para mim é uma honra estar aqui juntamente mais uma vez com vocês, receber o convite desse casal que, além de parceiro ministerial, são os nossos amigos no dia a dia. E para nós é uma honra. Pode se apresentar. Amém. Boa noite. Graça e paz. Amém. Meu nome é Marcela, acredito que a maioria aqui me conhece. E quem me conhece assim bem de pertinho sabe que é desafiador para mim estar aqui diante de vocês. Mas quando o pastor Lucas e Lucilene nos fez o convite, eu decidi não me acovardar. Porque o que o Senhor fez na nossa vida é grande demais. Então, eu decidi dar esse sim para o Senhor. E eu creio que será uma noite poderosa. Amém? Amém, amados. Glória a Deus. Você está com o coração escancarado para receber tudo que Deus tem para você? Amém? Enquanto eu estava ali, eu olhava para aquela foto ali, ó. Casal bonito, né? Sorridente, né? Só que você vai entender o processo para chegar ali, amado. Aquele sorriso ali é de dentro para fora hoje, de verdade. Mas houve um processo para chegar até ali. E eu digo a você, abre o teu coração, porque eu sei que Deus vai nos alcançar. Nós, nesses dias, sabemos o que passamos para estar aqui nesse lugar. Eu sei que Deus tem muitas coisas para fazer na igreja do Poço Boa e você é a igreja desse lugar. Amém? Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, querendo te dar graça, Senhor, pela tua palavra, como o pastor Lucas bem falou, a palavra descendo do céu para nos alcançar hoje à noite, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio, tem tratado conosco durante esses dias, Senhor, como casal, como família, e eu sei que aqui não será diferente na igreja do Poço do Boi, Pai. Eu sei que a partir de hoje há um crescimento espiritual, como indivíduo, como casal, como família, porque família é projeto do Senhor, Pai. E se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai, é para acrescentar coisas do céu aqui para a terra, Pai. E eu declaro, Pai, Espírito Santo ensinando a cada um deles, recebendo e acolhendo essa palavra em seus corações, para que eles possam colocar em prática e crescer todos os dias, no nome do Senhor Jesus. Quanto que diga comigo, amém. Amados, ali como você vê o tema, diálogo entre o casal. Amado, esse tema aí
Você pode olhar e dizer, rapaz, diálogo entre o casal, eu não sou de conversar muito, eu sou de conversar muito, mas o foco não é necessariamente estar todos os dias dialogando, porque às vezes pode dialogar e não chegar a um consenso no final, um acordo no final. Mas dentro dessa palavra aí, diálogo entre o casal, eu coloquei aqui, não existe resultado sem passar pelo processo. Amém, amada? Para que eu e você venham ter um diálogo, você como casal, seja namorado, seja noivo, seja casado, para você ter um diálogo entre o seu cônjuge, bem, existe um processo para chegar até o final. Existe um resultado que todos os dias você vai trabalhando para no final chegar ao resultado final. E eu queria deixar a palavra com a minha esposa para ela dar continuidade. Aleluia. Amém. É verdade, gente. Quem olha assim e vê Aleluia. um casal assim abençoado, vivendo bem, né? Glória a Deus por isso. Hoje é tudo muito lindo, tudo muito fácil, mas não era assim, né? Há alguns anos atrás, a gente passou por altos e baixos. E eu decidi ser a mulher que Provérbios fala. Lá em Provérbios 14:1. Eu queria que vocês abrissem, por favor. Lá em Provérbios 14:1, fala da mulher sábia, que edifica a sua casa. E a gente conhece, né, o restante do versículo, que diz que a insensata, com as próprias mãos, a derriba, a destrói. Aí você pode se perguntar assim, mas e você era a errada da história? Não, não era. Mas, de acordo com a palavra, eu cria que o poder estava em minhas mãos. Eu decidia se eu construía a minha casa ou se eu derrubava a minha casa. E eu decidi ser essa mulher. O cenário não era nada fácil, não era nada favorável. Era realmente desafiador. Quem conhece um pouquinho sabe. Mas eu decidi me posicionar em Deus. Eu decidi de verdade ser essa mulher que Provérbios fala. E hoje a gente pode dizer que tem uma vida que a gente pode sim dialogar. Hoje a gente se entende, hoje a gente se completa, hoje a gente quer estar junto, a gente quer estar onde o outro está, a gente sente saudade. Mas se vocês conhecessem de fato o cenário anterior, vocês iam olhar e iam pensar como eu pensava. Como, Senhor? Como é que pode acontecer? Não tem como. Eu olhava para todos os lados e eu dizia, não tem como. Mas o Senhor dizia, tem. Porque não é na sua força, é na minha. Amém? A minha? Aleluia. Eita, glória. Tu fala isso aí, quer que eu fale em seguida, meu filho? Eita, Jesus. Amados, obrigado, amor. É coisa linda. Mas se completa, se completa. Amado, de verdade, eu posso dizer a você, eu só estou aqui de pé hoje, em primeiro lugar, Deus, segundo a minha esposa. E se é difícil, ela falando agora aqui, eu comecei a lembrar algumas coisas. Para quem vê hoje, acho fácil, rapaz, coisa linda, mas no dia a dia, o que ela passou, eu não digo não, que eu estava no mundo, estava perdido, mas o que ela passou, eu tiro o chapéu para ela. Talvez outra mulher não aguentava, porque de fato, de verdade, eu sei o que ela passou. E eu ficava com raiva de mim mesmo em certas situações, porque era algo repudiante, era algo sofredor. Que uma mulher não precisa passar por isso, muito menos essa mulher. Mas o diabo, eu notei até aqui algo bem interessante, que família é um projeto de Deus. E tudo que é projeto de Deus, o diabo quer destruir. E ele me encontrou nessa situação de destruir a minha família. Mas glória a Deus, porque ela não hoje. Hoje é só continuidade, mas ela já era essa mulher de Provérbios lá quando eu não merecia.
Eu falei algo aqui, é minha vez ou é tua ainda? Lá em Efésios 5:22. Daqui a pouco eu vou lendo que eu vou retomando de volta. Glória a Deus pela palavra. Efésios 5:22 diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Nessa parte do homem a gente acha bom, né? Só que quando a minha mulher era submissa a mim naquele tempo, eu não merecia que ela fosse. Mas de verdade, não só submissa, como ela deveria, no natural, fazer até algo contra a minha vida, contra mim. Porque realmente, de verdade, eu era um vaso na mão de Satanás. Então, tudo que um homem de Deus faz, eu fazia tudo que um homem de Satanás fazia. Mas ela continuava o que a mulher de Provérbios fala. E aqui diz, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja seja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Amado, olha só o interessante aqui, que em momento algum diz que tem que ser submissa se o marido fizer o correto. Aleluia. Tem o resultado hoje final, hoje essa comunhão, no final vai estar todo mundo rindo aqui, eu creio. Constrangido aquele que deve ser mudado, mas no final feliz porque hoje estamos. Mas ela foi submissa, como a Bíblia está dizendo. Seja submissa ao marido, como a igreja é do Senhor. Então, não é ele está fazendo certo, eu sou submissa a ele. Não. Diz que é submissa ao marido. No 24 diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo. Aleluia. Também, aí aqui no 25, na parte B eu não vou ler agora, no 25 diz, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Eu vou finalizar aqui essa parte, ela vai continuar. Mas olha só, amado, a minha esposa foi submissa a mim, quando eu não merecia, quando eu não valia nada, que é tantas coisas que eu não vou dar glória a Satanás para detalhar o que foi, mas se você pensar num homem que não prestava, pense comigo num homem que não presta. Você pensou? Eu era pior do que você pensou ainda. Eu não prestava para nada. E ela era essa mulher. Aleluia. Eita glória. Então, gente, ser submissa a ele hoje é fácil. É muito fácil mesmo. Amá-lo, servi-lo. É fácil demais e é prazeroso. Aí ele pincelou só um pouquinho. Como ele disse, a gente não vai estar citando coisas aqui, porque eu acredito também que dá glória a Satanás e não vale a pena. Mas ser submissa a ele antes, gente, só Deus mesmo. Aí eu digo a você, mulher, que tem o seu marido na igreja, que tem o seu marido cristão, seja submissa a seu marido. Seja submissa a seu marido, porque vale a pena. Às vezes a gente se submete na igreja a lideranças, a gente faz o serviço na igreja muito bonito, muito perfeito. Muitas vezes a gente é chamada a atenção quando a gente faz alguma coisa errada. E o que é que a gente faz? A gente procura melhorar. E por que com a nossa família, às vezes, a gente age diferente? Às vezes a gente chega em casa da igreja, estava lá servindo, chega em casa, o marido pede, amor, frita ali um ovo para mim. Ai, amor, vai tu, eu estou cansada. Mas você estava lá na igreja, servindo, com um sorriso no rosto. Amada, seja submissa ao seu marido, porque vale a pena. Lá em Romanos 12, 21, eu queria que vocês abrissem lá, por favor. Fala que devemos pagar o mal com o bem. Amém. Glória a Deus. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal,
mas vence o mal com o bem. Aí você pode se perguntar, e teu marido te fazia o mal? Sim. A partir do momento que meu marido estava nos bares, nas farras, bebendo, com mulheres, e etc, e etc, e etc. Ele me fazia o mal. E eu não estou aqui expondo ele, de maneira nenhuma. Eu estou aqui envergonhando Satanás. Que isso fique bem claro. Então, gente, eu fazia o bem a ele, independente dele merecer ou não. Existiam pessoas da família, pessoas próximas, que diziam assim, mulher, esse homem não merece que tu leve um copo com água para ele. Outras pessoas falavam outras coisas, mais sérias, mais graves. Mas eu sempre decidi me posicionar. É questão de decisão. Ou a gente decide, ou nada vai acontecer. Deus não vai descer do céu para fazer no nosso lugar. Ele vai nos dar força, ele nos dá força, ele nos capacita, mas nós decidimos. E eu decidi me posicionar em fé. Muitas vezes em casa a gente não tinha nem o que comer. Eu estava trabalhando, eu cuidava dos meninos, e Joséildo no mundo. Chegava em casa, não tinha o que comer, eu ia na casa da minha mãe, eu comia os meninos, e eu trazia o almoço de Joséildo. Joséildo tinha passado a noite fora. Muitas vezes chegava em casa e ia tirar o sossego da gente. Eu digo a gente, porque os meus filhos estavam juntos, os nossos filhos, e eles sofriam junto com a gente. Né? E eu sei que ele também sofria. Ele não queria, mas no momento ele se encontrava sem força. E eu era a força que ele precisava. E eu trazia o almoço dele e eu dizia, eu estou amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu dizia a situação, eu dizia a Satanás, tudo que eu planto hoje, todo bem que eu planto hoje, eu vou colher um dia. E eu digo a vocês, sem medo, com propriedade, todo bem que eu plantei, eu já colhi. Uma vez a gente teve uma briguinha uma vez, foi quando eu consegui ter coragem de sair de casa, passar uns dias assim na casa de mamãe, para ver se eu relaxava um pouco. E aí, glória a Deus que esse tempo passou. Fala um pouquinho agora. Ai, como? Eita, glória a Jesus. Aleluia. Amados, quando é algo programado, é fácil. Mas aqui a gente está falando da nossa vida. Está falando do que a gente viveu, então é difícil. Porque vem um filme do que ela aguentou. Não é nem pela minha vida, que eu sofria, mas estava lá. Mas o que ela passou. E ver ela hoje aqui falando. Você não tem ideia, ela me perguntou no caminho, o que era que eu estava sentindo. Eu disse que a ficha ainda não tinha caído. Porque eu sei o quanto ela anelou para chegar, para ter o marido que ela tem hoje. O quanto ela pagou de preço. De orar, de ir para a igreja. Muitas vezes eu dizia, não vai. Ela queria ir para a igreja, eu dizia, não vai, e pronto. Daqui a pouco, outro dia, não tinha briga, ela nem brigava. E eu, daquele jeito ali, o diabo usando. E hoje falar aqui para você, eu poderia estar pregando aqui outra coisa, eu poderia estar aqui falando da palavra, no que diz respeito a um tema, mas Deus está fazendo isso aqui porque Ele quer cuidar de cada um de vocês. Porque eu não conheço a vida de vocês, mas eu acho que 90% eu vou falar com propriedade. Vocês não passaram pelo que a gente passou, principalmente ela. Mas que tem casamento sendo destruído por tão pouca coisa. Porque hoje o mundo está tão distorcido e as mulheres estão tão
está culpando as mulheres estão tão para frente, vamos dizer assim, que não querem pagar o preço do que a Bíblia diz, de que casar é para sempre, de que amar o esposo, ser submissa, e o homem fazer a parte dele. Então, se a gente está expondo a nossa vida, um pouco da nossa vida aqui, é porque Deus tem propósito em alicerçar vocês na palavra e um casamento seguro e saber e dizer a vocês que vale a pena. Vale a pena. No final, eu vou dizer a vocês, nós vamos estar dizendo, porque vale a pena para dizer o que estamos vivendo hoje. O tempo, você pode pensar, foi 6 meses, 1 ano que ela sofreu. Na continuidade da administração, vai sair esse tempo e você vai se admirar mais ainda do que Deus é capaz de fazer quando se dá lugar. Amém? Amém. Então, gente, como ele falou aí, eu passava por todos esses problemas e, mesmo assim, eu não abandonei o Senhor, porque eu sabia que o Senhor não tinha culpa. Ele não tinha culpa. O que muitas vezes a gente precisa é de um posicionamento diante daquela circunstância, daquele problema. Eu continuava indo para a igreja com os 2 meninos, um no colo, o outro andando. Eu andava aproximadamente 35 a 40 minutos. É mais ou menos isso, né? De casa para a igreja. Mas eu não deixava de congregar. E eu ia e ainda separava o lugar de Joséildo. Eu colocava a Bíblia numa cadeira ao lado e eu dizia, aqui é o lugar dele. Ele vai sentar aqui. Às vezes as pessoas chegavam e diziam, tem alguém aqui nessa cadeira? Está reservada? Aí eu dizia, tá. Mas por hoje eu deixo você sentar. Hoje ele não veio, não. E eu fiz muito isso, gente, muito. Eu acredito que foi mais ou menos uns 8 anos. 8 anos, assim, de luta, muita luta. E eu queria dizer assim a você, mulher, não deixa o Senhor. Não deixa o Senhor, não deixa de congregar. Independente do que você passa, busca o Senhor. Busca o Senhor. Como lá em Provérbios fala, Ele é a força que a gente precisa. Na nossa força a gente não consegue nada, a gente não dá um passo, mas Ele é essa força. Amém? É uma questão de decisão, a gente decide. Como eu já falei para vocês, né? E muitas vezes tinha momento de casais lá na igreja, é por isso que hoje a gente não perde nada, irmão, nada. Tudo que tem a gente se envolve, porque, meu Deus, como eu desejei participar daqueles momentos. Fica aqui perto de mim. Sim, senhora. Como eu desejei participar daqueles momentos. Às vezes a gente estava bem, né? Tinha passado aquela noite bem difícil. Ah, lembrei. Obrigada, Espírito Santo. Depois tu me lembra de voltar para essa parte. Dos eventos da igreja de casais. A gente passava por momentos difíceis, né, durante a noite. Às vezes José passava o dia fora e quando chegava ele ia tentar tirar nosso sossego, né? E quando amanhecia o dia, às vezes eu não tinha nem dormido. E eu olhava para os meninos e eu dizia assim, quando chegar na casa de mamãe, que perguntarem o que foi que aconteceu, não fala nada. As pessoas não precisam saber. Eu não sei se vai testificar em alguma mulher, mas o que eu queria dizer a vocês é que não expõe teu marido. Não expõe o teu marido de jeito nenhum. Não pensa que você expondo ele, você está se engrandecendo porque ele é o errado da história, porque ele é fraco, porque ele falha, e as pessoas vão te ajudar. Não, não. Expõe diante de Deus. Só Ele pode ajudar. Só Ele pode ajudar. Eu nem falava de Joséildo e nem deixava que os meninos falassem o que acontecia em casa. Voltando para os casais, para descontrair um pouquinho. Aleluia. Às vezes, amanhecia o dia, eu ia trabalhar, e aí, quando eu chegava em casa, ele estava melhorzinho, eu trazia o almoço dele, aí dizia, amor. Não chamava de amor, não.
Aí também era demais, né? Chama de amor que não era. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu dizia, tipo ruim. vai ter um culto de casais. Eu tenho tanta vontade de ir. Vamos comigo? Aí acho que para eu não ficar no juiz dele, aí ele dizia, vou. Minha gente, como eu ficava feliz. Separava a roupa dele, a minha, arrumava tudo, me arrumava, ficava pronta. E ele não chegava. Isso aconteceu várias e várias e várias vezes. Marcela, foi fácil? Tu pensou em desistir? Claro que pensei, gente. Eu estou numa carne, igual vocês. Mas é como eu disse a vocês, é questão de decisão. Eu decidi. Eu olhava para a situação e eu via, naturalmente falando, que não tinha jeito. Mas eu decidi me posicionar e confiar em Deus. Amém? E parece que ele está mais nervoso do que eu. E é emocionado. Aí eu vou pedir para vocês abrirem lá em 2 Coríntios 5:7. Não quer ficar perto de mim, não. Então, lá em 2 Coríntios 5:7 fala, porque vivemos por fé e não por vista. E essa era a realidade da minha vida. Eu vivia por fé mesmo. Porque se eu fosse olhar para o cenário da minha vida, com certeza eu teria desistido. Com certeza. Na carne é impossível, gente. Mas eu digo a vocês com propriedade. Em Jesus é possível. Em Jesus eu conseguia amá-lo, eu conseguia servi-lo, eu conseguia perdoá-lo. E glória a Deus que o Senhor transformou a vida dele. Chega. Não. Tu fala isso aí de falar agora. Não é automático não, amor. Botei um monte de coisa aqui, mas acho que não vai sair não. Amados, hoje vendo essa realidade que vocês nos vê aqui, pode olhar e dizer, rapaz, que culto bom, rapaz. Gente, ela falou aqui algo bem rápido. Eu quero que você pare para pensar o que são 8 anos. Não é 8 anos, não são 8 anos ele só afastado e ela indo para a igreja. São 8 anos de eu sair. Ela sai para trabalhar de manhã, e quando ela sai de manhã para trabalhar, eu saí para beber, para farrar, e quando eu chegar, ser no outro dia de manhã, e quando ela chegar no outro dia de manhã, tá lá, deixei café na mesa, deixei isso, tem queijo na geladeira, tem isso que trouxe a casa da mamãe, é assim. Aí eu ia lá, comia alguma coisa e saía de novo para beber, e quando ela voltar já não me via. Aí, quando eu chegava de madrugada, tem feijão, que eu peguei mamãe assim, tudo. Não ia brigar. Agora, pense isso em 8 anos. Aí eu digo a você, mulher, como é que está seu casamento? Ah, meu marido não está fazendo, eu não sei, acho que não dá mais certo não. Hoje a gente desfruta do que a Bíblia diz. Hoje, aquilo que ela tinha no coração dela, que ela talvez vá falar, do esposo que ela enxergava ter um dia, como ela mesmo disse, em Coríntios disse, no natural, esquece. Eu vendi o botijão de gás de casa, amado. Então, eu não tinha como cozinhar. E ela trazia o comer da casa da mãe dela, para mim ainda. A geladeira só tinha uma garrafa d'água e uma cebola, né? A cebola não sei porque o povo deixava lá, mas não tinha nada. Estou falando literal. Do jeito que abri aqui a geladeira, de cima a baixo, nada. Só uma garrafa com água. Agora, eu quero que você pense nos anos. Não é um mês isso. E ela lá me amando, sendo a minha esposa, com alegria, do jeito dela lá, mas se sustentando, sabendo que tinha um marido, que não valia nada. Mas ela foi essa mulher aí que hoje, eu digo a você, hoje eu de fora olhando, eu oro muito por ela,
Hoje mesmo eu estava orando, eu saí para trabalhar e comecei a orar, porque ela não só é a esposa, ela é a dona de casa que qualquer marido queria ter. Ela é a mãe que qualquer filho queria ser filho dela. E ela é a esposa que qualquer marido desejaria. Porque hoje eu posso abrir a minha boca, ela já fazia naquele tempo. Mas hoje, tudo que eu quero, amado, tudo que eu quero, ela não deixa faltar nada. Às vezes eu me lembrava, eu gosto de comer pipoca, aquelas de milho. Às vezes ela vem dar o beijo de boa noite. Amor, cansada. Amor, vou dormir, boa noite. Quando ela vem dar o beijo de boa noite, ela diz, é o quê? Se não deixar, vai dormir. Não digo o que é. Só que eu pensei na pipoca. Aí ela diz, eu vou fazer. Eu digo, vai não, amor. Ela vai lá fazer a pipoca. Com alegria. Não tem isso de dizer, deixa pra lá. Ela vai lá fazer com a maior satisfação. E eu fico lá me regozijando. E digo, meu Deus. E tem hora que a gente briga porque eu quero botar um pedaço de carne a mais no prato dela. Ela diz, não, é o que tu gosta é esse. Eu digo, mas é o que tu gosta é esse. E hoje é assim, amado. A gente está lá na chácara da gente lá desde quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, hoje. Vamos dormir hoje lá, vamos dormir amanhã. Só vamos para a casa de Arco Verde segunda-feira. Eu e ela. Esse dia minha sogra estava lá com a cunhada, mas eu e ela junto. Porque nós, quando eu estou com ela, está completo. Eu vou trabalhar e fico, chego já, amor. Chego já, que eu quero chegar em casa, mano. Eu quero estar com ela. Aí a gente bola ali, assiste alguma coisa junto, a gente brinca, vai fazer alguma coisa junto, eu e ela. Hoje, ela sabe, hoje eu posso levantar as mãos para o céu e dizer, eu tenho a melhor vida com a minha esposa. Sabe o que eu já fiz, amado? Eu digo a ela, eu vi tu dizendo a tua mãe, eu vi lá dentro. Eu digo, sabe o que? Eu digo, se tivesse de morrer nós dois juntos. Eu não queria que Marcela morresse e eu ficar. Eu não quero. Porque eu não me vejo com ninguém. Então, se tivesse de morrer fisicamente, ser os dois juntos. Aí a mãe dela foi e perguntou, estava lá dentro e eu vi. Tu quer quem morreu primeiro? Não sei o que. Ela disse, tu queria que José morresse primeiro ou tu? Ela disse, Jesus vai voltar antes e vai subir nós dois juntos. Entendeu? Então, a gente chegou numa ligação tão forte de casal, que hoje ela é minha melhor amiga. Hoje ela é minha parceira, hoje ela é a mulher que me completa. Eu estou na rua e digo, amor, eu estou com saudade. Esses dias, eu vou, tu vai mais. Ela recebeu lá da diretora do Rema para ser secretária do Rema. Tem alguns alunos do Rema aqui, avança, gente, é um tempo precioso, não perca nada. E ela sempre foi monitora, junto comigo. Amado, você não tem ideia. A diretora me chamou para ser o líder dos monitores, que até então era o irmão Joãozinho, acho que a maioria aqui conhece. Ali é fora da curva, sem comentários. E precisou levantar um líder dos monitores e a diretora me chamou. E chamou ela para sair da monitoria para ser uma das secretárias. Resumindo, aí tinha que ir para Petrolina ter um treinamento da secretaria com ela. E eu nunca tinha ido em Petrolina. E a gente sempre comentou, a gente vai em Petrolina um dia junto e tal. E quando a Elisângela convida ela diz, eu não quero ir não, amor, sem tu. Eu digo, vá, amor, vá, ela. Mas sem tu. A gente nunca conhecemos Petrolina e agora eu ir lá sem tu. Eu digo, mas vá, amor, vá. E ficou aquela, disse, vai ser sem graça. Quando eu olho lá, cadê tudo lá? Olha só, gente, como é. Aí fizemos um almoço lá na nossa chácara, convidamos o pastor John e outro pessoal lá. Aí o pastor John disse, cara, eu queria falar contigo. Eu disse, diga lá, pastor. Ele disse, é porque vai precisar ir para Petrolina aí, Elisângela, Poliana, amiga, e Marcelo está sem motorista. Tu levava eles com tudo pago. Eu digo, ô pastor, olha só o que Deus fez. Aí a gente foi para Petrolina junto. Aí eu pedi a Elisângela, né? Eu disse com a condição, deixa eu dormir com o motorista. Olha! Aí ela, tá feita, então vamos embora. Gente, é tão desafiador estar sem ela, que quando começa o Rema, que eu acho que como monitor, acho que é o meu 8º ano como monitor. E eu sempre do lado dela como monitor. Então tudo eu vou lá, amor, faz o quê? Amor, não sei o quê. E quando foi esse ano, sem ela, que ela agora é secretária, aí ela fica na secretaria, e eu digo, vou perguntar as coisas a quem?
Ou seja, a gente está tão ligado na dependência um do outro que um complementa o outro, um quer estar junto do outro. Não tem negócio de, não, deixa não. É tanto que só quando tem culto de casais, de mulheres, que ela tem que ir sozinha, e eu digo, mas não sei, gente. Eu não quero estar em um lugar sem Marcela. A mesma coisa ela não quer estar se a gente não estiver junto. Mas isso, gente, ia ser para o final, mas como falou, porque ela aguentou passar por isso aqui com a força do Senhor. Amém. Amém. Fica aqui. Amém. Sim, senhora. Ó, gente, a gente, de vez em quando, a gente aconselha alguns casais. Parece que o Senhor, assim, faz de propósito mesmo. Toma aí. Teve uma hora que a gente passou 5 horas aconselhando um casal lá de Arco Verde. Eu estava com uma fome tão grande, porque o combinado era da gente ir para a casa desse pessoal, conversar, aconselhar eles que estavam passando por problema, e ela ia fazer uma jantinha para a gente. Então, é claro que eu não ia comer em casa, né? Minha nossa, como eu sofri. Eu tive que pedir um copo com água a ela, para ela lembrar, quando eu pedi a água, ela disse, eita, eu fiz uma jantinha aqui para a gente. Aí eu, glória a Deus. Já depois de 4 horas ou mais, né? Mais ou menos isso. Mas aí o foco não é nem esse. Quando esse casal começou a conversar com a gente, quando ele começou a se abrir, a contar o que era que eles estavam passando, a gente olhava assim um para o outro e dizia, meu Deus, como é que pode? E dissemos para eles também, né? A gente disse para eles também, gente, como é que vocês estão brigando por coisa tão pequena? Se vocês ouvissem um pouquinho da história da gente, um pouquinho do que a gente passou, vocês iam sentir vergonha. A palavra é essa, sentir vergonha mesmo. Porque era coisa muito boba mesmo. E nenhum dos dois abria mão. E se existe algo que eu aprendi, porque mesmo depois que José voltou para os caminhos do Senhor, claro que não foi tudo perfeito, né? A gente tinha problema, a gente passava por problema, a gente brigava muito ainda. E teve algo que eu escutei de uma mulher muito sábia uma vez, que ela disse assim, o bem que você quer que José Eudo faça a você, faça você primeiro a ele. Foi Debbie Elza que me disse isso uma vez. Meu Deus, eu me agarrei àquilo ali. E eu disse, tudo que eu quero que José Eudo me faça, eu vou fazer por ele primeiro. E ele já crente, ele já nos caminhos do Senhor. E a gente foi crescendo, Às vezes eu não queria abrir mão. Muitas vezes a gente, mulher, porque está certa, a gente não quer abrir mão. Mas eu digo a vocês, com toda certeza, é melhor a gente perder a razão do que a paz. Gente, é muito bom estar em paz. Meu Deus, deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir. Eu não sei vocês, casais, mas a gente, hoje, graças a Deus, hoje a gente fica pensando assim, qual foi a última vez que a gente brigou? Aí a gente vai tentar lembrar, e às vezes a gente demora para lembrar, né? E o motivo também, às vezes a gente nem lembra. Mas assim, antes, meu Deus, como é ruim estar brigado. Se eu estou brigada com o José Hildo, parece que nada mais presta. Você não flui no seu serviço em casa, no seu serviço na rua, com as pessoas, você está de cara feia. Gente, é muito bom ter paz, é muito bom ter paz. E como ele disse aí, né, que hoje ele tem uma mulher o quê? Tu disse o quê? Que eu sou o quê hoje para tu? Sabe? Complementa, amiga. Então, gente, quando a gente teve aquela briguinha, que foi naquela hora que eu ia falar e eu fiquei emocionada, aí eu parei. Depois a gente fez as pazes e aí José pediu para eu fazer uma lista de como eu queria que ele fosse. Gente, eu desejava ir no aniversário de criança com o meu marido do lado. Eu ia para os aniversários dos meninos, das crianças, aí chegava lá, via os casais, e eu sozinha com meus filhos. Gente, eu apresentei Jeidson, o Jeidson foi apresentado a Jesus. Lembrei agora. Pastor Bante, que estava em Arco Verde, a primeira e única vez dele de Arco Verde, em Arco Verde, né? Ele que orou por Jeidson, que consagrou Jeidson ao Senhor. Como eu desejei José do meu lado naquele momento, e eu estava só com o Jeidson.
E eu fiz essa listinha do que eu queria que Joséildo fizesse por mim, que ele fosse para mim. E eu louvo ao Senhor. Ele superou essa listinha. Glória, aleluia. Eu digo a vocês, A lista era grande. vale a pena. A lista era grande, mas você fez muito mais, amor. Valeu a pena, viu? Amor. Obrigado. Valeu a pena. Vou ter investido. Hoje eu olho para você e eu posso dizer, amor, valeu a pena não desistir de você. Valeu a pena insistir por você. Amém. Glória a Deus, porque você não desistiu de mim, né? Porque eu sou sincero a dizer, eu vou dizer agora, se eu fosse no lugar dela como mulher, eu não tinha aguentado, amados. É porque ela é uma mulher diferente. Agora, não é porque ela é diferente, porque Deus foi com ela, não. É porque ela é diferente porque ela decidiu ser essa mulher que a Bíblia fala. E a lista que ela fez era uma lista grande. De quê? Eu quero meu marido nos aniversários comigo, eu quero estar no aniversário, meu marido está do lado, eu quero ir para os eventos de casais, eu quero estar na igreja com meu marido de lado. E ela fez essa lista, eu quero isso, eu quero aquilo. Gente, eu já contei aqui, vou contar de novo, que a igreja está crescendo. Em casa, ela sonhava num pedacinho de queijo. Ah, foi o que, amor? Estou pensando aqui num pedacinho de queijo de coalho. Ele ficava mastigando sem nada na boca. E eu não tinha para comprar, eu não comprava. Uma bandeja de ovo eu nunca tinha comprado na minha vida, gente. Isso há pouco tempo atrás. Uma bandeja de ovo eu não tinha comprado, uma bandeja. Ou era 2, 3 ovos. Uma barra de queijo inteira, nunca na minha vida eu tinha comprado. Era R$2 de queijo quando comprava. Eu vou dizer algo mais simples. Bolacha creme crack, pelo amor de Deus, gente. Era. Ela sonhava com bolacha creme crack, e na cada manhã ela pegava uma tirinha, né? Dividia para tudo. Uma tirinha de bolacha creme crack, ela sonhava com isso. E eu não dava porque o dinheiro era para que não prestava. E ela foi essa mulher, então ela sonhava. E quando eu volto para Jesus, ainda estava tudo em meio ao caos. Então não tinha condições financeiras. Mas ali Deus já estava no controle da nossa vida. Nunca deixou de sair do controle, né? Eu que saí do que Deus tinha para a minha vida. Então, quando eu retornei para aquilo que Deus tinha para a minha vida, a gente começou a se organizar. Ela sonhava, ela dizia assim, ai, meu sonho é entrar no carrinho entrar no supermercado empurrando um carrinho assim, ó. Bota isso. E jeitos de limpeza, 2 carrinhos. Isso era um sonho na cabeça dela. Já foi realizado, amém, amado? Já foi realizado. Hoje é ao contrário, eu começo a botar um monte de coisa, ela diz, não precisa disso tudo não, mas botando de volta. Porque ela é tão sábia que ela não quer que eu gaste mais do que precisa. Ela não quer que... Tem coisa que eu digo, eu vou comprar. Não, compra não. O sonho da vida dela era parar de trabalhar na rua. Ela sempre trabalhou dos 12 anos até os 30 e alguma coisa. Parou na pandemia, então 30 anos trabalhando, amados. E o sonho para o povo. E o sonho dela era trabalhar só em casa. E eu vejo o quanto ela trabalha em casa. E eu dizia, eu quero um dia lhe dar isso, podendo você ter tudo o que você quer. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus propôs, Deus me deu essa condição de fazer isso para ela. Eu digo que não é nem por mim, acho que Deus ouviu o coração dela e disse, não, você merece isso. E hoje, tudo que Marcela precisa, tudo que ela precisa, seja de um batom, seja de uma sandália, roupa, tudo que ela precisa, ela só faz me pedir. E aí, às vezes, ela encontra 2, 3, aí eu encontrei, eu digo, compra as 2 de uma vez. Não, amor, só uma, porque não tem que... Compra, eu é que insisto. Mas quem plantou foi ela primeiro. Então, hoje, para mim, é uma honra poder honrar a minha esposa. Hoje, para mim, é uma honra, uma satisfação eu poder tirar algo. Pronto, hoje eu comprei um bolo de milho porque ela gosta de bolo de milho. Tinha outros bolos lá, mas quando eu lembrei, eu disse, não, ela gosta de milho, eu vou levar o de milho, levei. Aí, quando eu vi massa de tapioca, eu digo, meu amor, gosta de tapioca. Aí, levei a massa de tapioca. Sabe o que ela diz em casa? Estava pensando nisso agora, massa de tapioca, bolo de milho. Então, tudo que eu vejo, que eu sei que satisfaz ela, eu faço questão de comprar, porque eu sei que é a alegria dela em ter aquilo dali. E uma das coisas que ela falou aí, quer falar agora?
Uma das coisas que ela falou aí, logo um pouco atrás, me remeteu a uma lembrança que o pastor Lucas falou uma vez no culto de homens, que tinha 60 e poucos homens. Fizemos um círculo, e ali o pastor Johnny deu uma oportunidade ao pastor Lucas para... Não, o senhor era líder dos homens, não é isso, pastor? O pastor era líder dos homens, e ele falou algo bem interessante, que ali o senhor tratou comigo daquele dia em diante. Ele disse que deu uma oferta à Lu, a esposa dele, a Lucilene. E o Espírito Santo tratou comigo assim, disse, você já fez isso com Marcela? Há pouco tempo, acho que 5 anos, eu estava na liderança, 4 anos, não sei. E até então, oferta de dinheiro, de dizer assim, eu fiquei ali, passou. E eu vou dizer uma coisa a você, Mato, por que eu quero dizer isso? A palavra não sei se vai sair do jeito que eu pensei, mas nós temos que honrar pessoas fora, quando primeiro os honramos dentro. Eu vou dar uma oferta a Luiz Marinho, vou dar uma oferta ao pastor Lucas, vou dar a Cisa, vou dar a Maia, mas primeiro eu tenho que dar os de casa. Porque muitas vezes, amados, estamos honrando tanto fora e esquecemos de casa. Nada contra, pelo contrário, honre mesmo. Esse mês de maio agora, a gente vai ter na nossa igreja lá muitas coisas sobre honra. O pastor Lucas vai ministrar, eu vou ministrar, falando justamente sobre honra. E um ponto que eu quero frisar para você. Eu já dei ofertas altas, já recebi ofertas, mas a minha maior oferta que eu dei foi a minha esposa. A minha maior oferta foi para minha esposa. E quando o pastor Lucas falou isso naquele dia lá, veio um despertar em mim, e a gente passou por um processo, e Deus falou comigo, eu dar uma oferta a ela, dentro do contexto lá, só que não era uma oferta pequena, era uma oferta grande, e eu não estava com condições, e eu digo, rapaz, só que eu sou assim, eu sou muito rápido para obedecer a Deus, ela sabe disso, amém, eu sou muito rápido, se ele disser, dê R$1.000 ali, aí a alma diz, não, aí o Espírito diz, sim, eu não espero, mano, porque se esperar entra a razão, entra, não pode, não é, e quando o Espírito Santo falou comigo, como era uma oferta muito alta, aí eu olhei, fiquei na minha, não comentei nada com ela, tal. Aí eu fui pregar em Buíque, foi em Buíque. Eu disse que foi em Buíque, tu disse que foi aqui, na pedra. Eu acho que foi em Buíque, tu na pedra, mas tudo bem. Pronto. Eu sei que eu fui pregar, acho que foi na pedra, eu acho que foi em Buíque, mas acho que foi na pedra. Mas é pedra de Buíque. Aí, quando eu estava ministrando, aí o Espírito Santo falou comigo e disse, dê a oferta à sua esposa. Aí, amado, aí não tem pouquinho mais não. Eu digo, tá certo, Senhor. Aí terminou o culto, tal, disse, amor, assim. Aí ela não acreditou, né? Eu vou te falar mais ou menos o valor, amado, para você entender do que é honrar primeiro o seu. Eu nunca dei uma oferta dessa a ninguém, pode ser que eu dê? Pode. Foi mais ou menos R$30.000. Mais ou menos R$30.000 para ela. Você não sabe a alegria que eu fiquei em fazer isso. Eu não podia não, viu? Eu fui passar cartão na maquineta, atrás de dinheiro, mas eu tinha que fazer isso. Pela uma obediência, em primeiro lugar, a Deus e honrando a vida dela. Porque ela não merece 30 não, ela merece tudo que eu tenho. Eu comprei um carro para ela agora. Eu fui na loja, comprei um carro zero, meu primeiro carro zero, que não é meu, é dela. Eu fui na loja, eu disse, amor, gostou desse carro? Aí ela olhou e disse, lindo. Como foi que eu disse? Ah, foi, olha. Eu disse, gostou, amor? Ela disse, lindo. Aí eu botei igual a você. Eu comprei esse carro para ela, esse carro é dela. Estou tirando a habilitação do meu filho mais novo, o mais velho tem. Eu ia tirar dos dois. Mais uma vez, ela é muito sábia. É 3.000 e pouquinho a habilitação. Ela disse, não, amor, não tira logo nós dois agora não, que tu tá apertado. Tira primeiro de jeito. Aí meu filho, graças a Deus, passou agora na teórica, vai tirar a prova prática, e depois eu vou tirar a habilitação dela, mas o carro é dela. Amado, tudo que eu tiver aqui na terra, que seja para abençoar ela e meus filhos e minha família. Tudo, amado. Não existe alegria minha se ela não estiver envolvida. Não existe, amado.
Não existe, porque eu sei essa mulher aqui que Deus me deu. Em Provérbios 18, 22, diz que encontra uma esposa, achou o favor de Deus, achou benevolência, achou graça diante de Deus. Então, se Deus te deu uma esposa, ou você que está namorando, noiva, se Deus te deu, honra com tudo que você tem. Eu abro de boca cheia e coração convicto, que eu só estou aqui hoje, em primeiro lugar, Deus, segundo ela. Em todas as áreas, em todos os sentidos, mano. E a lista que ela fez, como ela disse que já passou, eu me alegro em ter cumprido aquela lista com a maior satisfação. E tudo que eu faço, tudo que eu venho fazer, é para tirar um sorriso do rosto dela. E como ela mesmo disse, a gente fica dizendo, a gente brigou com ela, amor. Lembra? Não? Deixa eu falar, não lembra? É isso, mano. Mas nem sempre foi assim. Mas primeiro, a Bíblia diz o quê? No 22, o 25 é depois para o homem, que a mulher sábia edifica. A mulher sábia é a sustentação da casa. A mulher sábia é a que vai sustentar o que vai vir depois. Ela fez isso. Hoje nós desfrutamos dessa vida em paz, uma vida boa diante de Deus, diante do que nós estamos querendo viver. Hoje nós estamos vivendo o melhor tempo de Deus em nossas vidas e nossa família. Mas quem sustentou a primeira base foi ela. Então você, mulher, pague o preço que vale a pena. Porque ela pagou quando não valia nada. Talvez seu marido vale alguma coisa. Eu não valia nada. E ela pagou o preço. Hoje ela desfruta daquilo que ela pagou. No 25 vai dizer que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja morrendo por ela quando ela não valia nada, se entregando por nós. Jesus nos amou dessa forma. Decidiu morrer por nós. Hoje, nós submetemos a Jesus forçado? Não. Em amor, mas porque ele primeiro deu a vida. E porque ele deu a vida por nós, hoje nós reconhecemos e queremos agradá-lo e fazer tudo por ele. Mas ele fez isso primeiro. Então hoje, dar a vida por a minha esposa, primeiro ela está fazendo a parte dela, sustentando a nossa casa, em oração, a nossa família. Então hoje, eu me submeto no que diz respeito a tudo que é bom para minha esposa, eu vou querer fazer, vou pagar um preço em fazer, porque ela primeiro edificou essa rocha. Então você que é casado, família, paga o preço. Coloca Deus na tua vida, no que diz respeito a tudo que tiver de dar errado, Deus não é o culpado. Eu não estou vendo, mas vai dar certo. Fala, amor. Vai dar certo. Porque hoje a gente desfrutar desse momento, eu coloquei aqui um testemunho de... Ela era um pouco difícil na questão de... Nós como crentes, amém, amados? Se ela tivesse com razão, ela não pedir desculpa. E eu queria que ela pedisse desculpa. E eu dizia, eu sou o homem da casa. E eu dizia que o galo só tem um. E enfim. E muitas vezes... Eu acho que ele me deixou ser o galo. Muito tempo. Aí depois eu queria, né? Peraí, agora eu tenho que aparecer. E não sei nem o que dizer, mas vamos lá. Sim, e ela era muito difícil em pedir desculpa, e eu também mais ainda, amados. E muitas vezes ela estava certa, e ela começou a fazer isso. Mesmo nós como crentes. Ela, desculpa, amor. Aí eu dizia, oxe, mas se foi eu que errei. Aí eu ficava lá, a raiva passando, a raiva, mas eu errado, olha. E ela com raiva, amostradinha. E a raiva passando, eu digo, mas se ela tá certa. Aí ela, amor, desculpa se eu fiz isso, isso e isso. E passava, daqui a pouco outra situação de novo. E daqui a pouco ela certa, e teve um desentendimento, daqui a pouco. Vamos ficar na boa? Me desculpe. Foi eu que falei errado. Aí eu disse de novo, eu digo, poxa, não, acho que ela tá. Quem tá errado sou eu, amados. E essa atitude dela fez com que começou a me constranger. E eu comecei a pedir desculpa também. Que era muito difícil para mim. E aí quando ela dizia, desculpa, amor, tá? Eu dizia, desculpa também. Comecei, desculpa também.
Aí depois fui amadurecendo. Aí agora, quando eu erro, amor, desculpa. Não, tá tudo certo. E depois, mas primeiro quem fez isso aqui, gente? Ela. Então, sempre vai ter um que vai ceder. No meu caso, ela começou, muitas coisas foi ela. E hoje, as brigas que não tem mais, eu devo muito a ela, porque ela fez a parte dela. Então, hoje a gente desfruta de uma paz tão grande, amado. É tão de um jeito que a gente, quando no dia a dia, quem conhece nós da igreja, de fora, pensa que isso é lá. Vocês são assim em casa, pronto, em casa é pior. Se você veio me conhecer no dia a dia, brincalhão, sorridente, gente, isso é em casa. Tem hora que ela ri tanto que, se não correr para o banheiro... Ontem, correu para o banheiro, foi ontem. Foi, deu tempo. Aí da igreja a gente é isso, só que agora em casa a gente vive isso. Então, amado, não adianta eu viver uma vida na igreja, não é precisa nem ser pecado, mas viver na igreja falando tão bonito, Pai do Senhor, ou estamos aqui, e se chegar em casa, entrou no carro, já muda, chegou em casa, já é mais ignorante. Não, amado. Do jeito que eu sou na igreja, quem me conhece na igreja, Deus me lembrou até algo. Do jeito que eu sou na igreja, brincalhando tudo, eu sou em casa. E eu sou tão autêntico no que eu sou hoje. Eu estava até pensando, antes de vir para cá, Marcela, ela não quer estar, se eu for pregar, porque geralmente o marido vai pregar num canto, hoje eu não vou não. Ela, para faltar, eu pregando num canto, mano, não falta não. Ela fica doida se não puder ir. Eu acho que, eu não sei contar, mas vamos botar aqui 300 pregações minhas, 400 pregações que eu fui. Se ela faltou 5 ou 10, foi muito. Porque não pôde estar lá no lugar. Mas ela faz questão. Então imagina só, se eu viesse pegar um microfone diante de você e jogar uma aparência, quem estava vendo dizendo, rapaz, ele não é assim, não. Porque ele está pregando ali tão bonito, mas em casa não é assim, não. Ei, amado, não tem coisa melhor do que você pregar aquilo que você vive. Ela acabou de me dizer que valeu a pena. Então não foi, amor, disse que valeu a pena. Não, ela está dizendo que valeu a pena. Então imagina o que ela passou e ela dizer hoje, valeu a pena. Então foram 8 anos afastados dos caminhos do Senhor. E para a honra e glória de Jesus vai fazer 15 que eu voltei para Jesus. Então são 15 anos no começo estruturando espiritualmente, financeiramente, até chegar onde a gente está hoje, que é avançando no Senhor, é ajudando famílias. Deus tem colocado em nosso coração ajudar muitos casais, né? A gente estava nesse casal que ela falou, essa semana a gente aconselhou outro, já teve outro que aconselhou, se aconselhou com ela, a mulher não teve. Então, assim, Deus tem feito isso com a gente, porque a gente, eu creio que Deus vive uma estrutura que temos de vida, né? A capacidade vem de Deus sempre, mas temos um testemunho de vida que podemos ajudar outros e ver casais que estão se acabando por tão pouco. Né? O que ela passou, o meu testemunho foi de sofrimento, mas o dela foi muito mais, porque foi ela que passou. Né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos bem, glória a Jesus Cristo. Hoje eu tenho a melhor esposa, tenho a melhor família, né? Tem meus filhos graduados no Rema. Você que é do Rema, que eu ia voltar e vou abrir esses parênteses aqui. Gente, não desista do Rema por nada. Não trate o Rema normal, não trate o Rema... Não trate, gente, que o Rema vai ser um divisor de água na tua vida. Você vai aprender coisas ali que você vai ficar maravilhado. Eu aprendi coisas em família cristã. Foi o pastor Gerson, me encontrei com ele agora na reunião de pastor lá em Campina Grande. E ele falou algo, nunca esqueci. Vai fazer 13 anos que eu fiz o Rema, 12 anos que eu fiz o Rema. E ele falou algo em família cristã que ali mudou uma chave da minha vida. E várias outras matérias, eu digo a você, não desiste do Rema, não olha se é distante, não olha se vai dar certo, não olha só para o Senhor, porque a sua vida vai ser mudada. Amém, amados? Porque às vezes, quer falar alguma coisa? Eu fiz escola de ministro em Campina Grande, e eu ia e voltava, e no outro dia tinha que ir de novo, e às vezes era 4 vezes na semana, consagração, uma coisa ou outra. E eu decidi ser aluno 100%. E eu fui aluno 100%. Campina Grande. Então o Arco Verde é bem aí. O que eu quero dizer, amado? A minha decisão e a tua decisão vai fazer a diferença do que Deus quer fazer em nós. Amém? Não sei por que abrir esse parênteses, mas não desiste daquilo que Deus tem colocado em teu coração. Vou falar. Pronto. Amados, para finalizar, eu quero dizer a vocês que
tudo que foi falado hoje à noite, amados, se fosse para explanar bem detalhado, levaria muito e muito tempo. Mas eu creio que Deus alcançou o coração de vocês naquilo que Ele quis tratar hoje à noite. Ela vai ler algo aqui para você, e a gente vai estar finalizando com isso, mas eu digo a você, não desista do Senhor, e não desista do seu casamento, não desista da sua família, porque vale a pena, amado. Amém? É só para a gente meditar sobre isso. Foi algo que eu vi e achei bem interessante. Os bens você adquire, você perde, você torna a ganhar. Mas a sua família é única, ela é singular. Lute pela sua família, ore pela sua família, invista na sua família. Para que a sua família seja bem-aventurada, feliz, harmoniosa, onde reine amizade, respeito, afeto e amor. Não critique a sua família. Não fale mal da sua família. Abençoe sua família. Lute por ela, para que ela seja o melhor lugar do mundo onde você deseja estar. Para que ela seja muito feliz nessa terra. Assim como nós somos hoje. Hoje a gente tem prazer de dizer que temos um lar e de estarmos juntos. Amém? Deus abençoe vocês. Pastor. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você foi abençoado. Eu fui ricamente abençoado, eu fui edificado, enfim. Sabe, irmãos, isso... Tudo que a gente promove é para a edificação da tua fé, para que você tenha conhecimento, entendimento da vontade de Deus para a sua vida e que você possa desfrutar da melhor vida aqui nessa terra. Às vezes a pessoa critica a igreja, mas não sabe o que está criticando. E você olha para eles e você vê o tanto que Deus trabalhou, o tanto que Deus edificou. E foi aonde que eles aprenderam? Igreja. Você vê quanto Deus restaurou, estruturou, enfim. E eu louvo a Deus porque eu tenho a oportunidade e a honra de conhecê-los há muitos anos. São meus amigos e conheço muito da vida deles, da intimidade deles. E vê-los assim, para mim, é fantástico. É milagre. Isso é um milagre. Eles são um milagre de Deus. E quero dizer a vocês, gente, eu admiro vocês. Tive que segurar ali as lágrimas, porque é forte. E eu sei, porque eu também tive uma vida nesse sentido. E quando eles falavam, perfeitamente eu sei e entendi que passa um filme na sua cabeça quando você tem um passado. E quando Deus te tira da lama e te restaura e te bota de pé e diz, eu acredito em você. E Deus acreditou na gente. Senão a gente não estava aqui. Entenda, gente. A gente não está aqui porque a gente não tinha o que fazer lá em Arco Verde. A gente está aqui com um propósito. E esse propósito é abençoar a tua vida, é fazer com que aquilo que Deus fez com a gente, Ele faça com você. Você não precisa errar como a gente errou. Você não precisa. Pelos nossos erros, você pode acertar e viver a melhor vida. Deus te dá novas oportunidades todos os dias. Você pode fazer diferente. Não bate mais a cabeça naquilo que você já sabe que não dá certo. Muda a estratégia. Percebeu o que eles disseram? Quando eu decidi mudar a estratégia, mudar a forma de ver, de falar, a coisa muda. Eu sempre bato nisso. Pratica aquilo que você tem ouvido aqui, porque vai transformar a tua vida. Eu digo a vocês, nós temos uma palavra
que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Nós temos uma palavra que pode mudar o mundo, desde que a gente aceite e pratique. Então, louva a Deus, gente. Muito obrigado mesmo de coração. Eu amo vocês. Eu torço por vocês. E vou dizer uma coisa, tem um ministério aí. Família. Família. Se esmerem nisso. Hoje, Marcelo, foi um divisor de águas na sua vida. Por causa de hoje, você nunca mais vai parar. Nunca mais. Tem pessoas, mulheres, que precisam te ouvir. Que precisam da tua oração. Que precisam do teu abraço. Do teu sorriso, da tua alegria. Da tua experiência. Creia nisso. E não tenha medo, porque a unção vai te respaldar. A unção vai te acompanhar. Você vai curar mulheres. E eu não falo só fisicamente, mas na alma. Mulheres feridas na alma, mulheres feridas nas emoções. Que vão olhar para você e vão lhe admirar. E vão honrar você. Vão ter você como mãe. Mãe. Aleluia. Creia nisso. Eu sei o que eu estou dizendo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A unção está forte aqui hoje, gente. Louvado seja Deus. Aleluia. Eita, Deus bom. Nós vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu quero ler Provérbios 3. Aleluia. Eu vou ler o 5. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Sabe, irmãos, o dízimo e a oferta é uma relação de confiança. Você confia e por isso você entrega. Se você não confiasse, não entregaria. Então, quando você entrega, você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio que eu estou semeando na tua obra, eu creio que eu estou fazendo algo para a edificação do teu reino. Então, quando ele diz, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento, muitas vezes o nosso entendimento ele não aceita isso. Por que é que eu tenho que dar alguma coisa na igreja? Deus não precisa de dinheiro, isso é se estribar no entendimento. Isso é confiar na própria força. Mas se o Senhor já nos alerta antes, a gente pode caminhar seguro e dizer, esse entendimento é errado, o Senhor mandou eu confiar. Então, quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, eu estou confiando, eu estou tendo uma atitude de fé. Aleluia, glória a Deus. Isso vale para qualquer área das nossas vidas, irmãos. Eles reconhecem todos os teus caminhos e todas as áreas da minha vida, eu preciso reconhecer a Deus, seja finanças, seja casamento, seja comércio, seja o que for. Se você confiar em Deus, se você reconhecê-lo nessas áreas, Ele vai endireitar tudo aquilo que está errado. Amém? Glória a Deus. Você está pronto para fazer isso nessa noite? Então você que quer entregar o seu dízimo, a sua oferta, é só levantar a mão. Seu Cícero e Dona Cida vão estar indo até você. Aleluia. Só levantar a mão, gente. Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Eita, glória a Deus. Ora junto comigo. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos por cada dízimo, por cada oferta, Pai, que nós vamos entregar, depositar nesse gasofilácio. É com alegria, confiando, em fé, em amor. E nós fazemos isso, Pai, entendendo que o Senhor é quem nos dá primeiro. E das tuas próprias mãos, Pai, nós devolvemos a Ti, porque das tuas mãos vem para nós e das nossas vai para Ti. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de ser um participante do Teu reino através do dízimo e da oferta. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você pode vir. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz as forças de lugares de onde eu
Gente, antes dos avisos, eu queria que você unisse a sua fé com a minha. Nós vamos orar pela família de Luísa. Luísa perdeu uma tia hoje. Eu não sei se você percebeu, mas alguns parentes dela faleceram. E hoje foi mais uma. Eu queria que você unisse a sua fé com a minha para que Deus conforte, fortaleça. Amém? Curva a tua cabeça, Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos por Luísa, por sua família. Ela acabou, Pai, de perder mais uma ente querida e eu sei, Pai, que isso é doloroso, não é fácil, mas eu sei também, Pai, que o Senhor é o Deus que consola, que conforta, que fortalece, que nos edifica. Então, Pai, nós declaramos o Teu Espírito confortando, consolando, instruindo, dando sabedoria, força, graça nesse momento difícil, Pai, e que em nome de Jesus Cristo a Tua mão esteja sobre a família dela, no nome santo de Jesus Cristo, que nada falte, Pai, nesse momento tão duro, mas que a Tua paz reine sobre eles, sobre o coração deles, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vamos para os avisos. O primeiro deles é que hoje nós começamos essa série, né? Será o mês da família. Hoje foi o primeiro culto. Sábado nós teremos o próximo culto. A gente vai também ter a ceia sábado e nós vamos continuar falando de famílias até o final do mês, salvo as terças-feiras. Nas terças-feiras o tema é livre, o Senhor é quem vai direcionar, certo? Mas nos sábados, até o dia 31 desse mês, nós vamos estar falando sobre família, sobre casamento. Você que vai casar, você que é solteiro, é um bom lugar para você estar, para você aprender. E você que já é casado, é um bom lugar para você apertar os parafusos, fazer aquela revisão, né? Para que você possa caminhar seguro em Deus. Eu sempre digo àqueles que vão casar, rapaz, antes de casar, estuda sobre relacionamento, vê qual é o papel da mulher dentro do casamento, vê qual é o papel do homem dentro de um casamento, porque você vai entrar num negócio que é para a vida toda. Amém? Casamento é para a vida toda. Então, como é que eu vou entrar num negócio para a vida toda e eu não sei como funciona? Você entende? Então, é necessário, irmãos, estudar, é necessário estar num momento como esse, aprendendo, sendo instruído, fortalecido, né? Porque, através da experiência deles, a gente pode entender o nosso contexto e não errar. Pegar só a cereja do bolo, o melhor, entendeu? Pegar as atitudes que Marcela teve e praticar e pegar só a cereja do bolo, pegar as atitudes que o Dinho teve e praticar e ser feliz, gente. Não precisa a gente errar. Amém? Deus é tão bom que mandou eles para nos ajudar nessa noite. Glória a Deus. Então, nós até dia 31 a gente vai estar falando sobre família. Então, venha para cá. Eu peço a você, convide casais, convide pessoas que estão com relacionamento conturbado, você sabe, amigos seus, convida para estar aqui. Nós ainda teremos pastor John aqui, teremos pastor Wellison, teremos Josa, cada um vai ter um tema específico para falar sobre família. Então, não perde não, tá bom? Glória a Deus. Nessa quinta-feira, irmãos, agora que vem, nós não teremos nem GC, nem oração. Nós teremos a continuidade do treinamento, departamento infantil. Você que é do departamento infantil, vem para cá. Quinta-feira foi maravilhoso. O pessoal da Pedra esteve com a gente também, aprendendo. E isso, irmãos, é crescimento. Nós estamos treinando, instruindo, para que aqueles que foram instruídos possam instruir os teus filhos. Amém? Então, quinta-feira tem treinamento aqui. Louvado seja Deus. Amém? Terça-feira, culto. Vem para cá também, não fique em casa não, gente, porque você vai ser impactado com a palavra. Deus tem sempre algo a nos acrescentar. Então, terça-feira nós teremos culto. E deixa eu te falar também, a campanha dos microfones ainda continua, né? A gente compramos agora 4 microfones. Graças a Deus a gente já recebeu uma boa parte, mas ainda falta um restante. Você deseja ofertar, né? Para que a gente possa chegar a esse alvo mais rápido. César está ali, fala com ele, né? E faz a tua oferta. Amém? Glória a Deus. E nós também temos uma cantina lá fora. Tem um bolo maravilhoso. Foi Núbia que fez. Núbia é Elisa. É Elisa que fez o bolo. Esse bolo, irmãos, você já sabe
que o destino do dinheiro desse bolo é justamente para que a gente possa terminar de pagar o terreno. Eu estou crendo, irmãos, que a gente vai estar com esse terreno em dezembro pago, totalmente pago, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Você viu aqui, a gente deu um upgrade aqui para dar uma melhorada, que estava meio feinho, ainda falta a frente. A gente está fazendo um mutirão aí, depois eu boto no grupo dos homens para a gente terminar, amém? Você que é homem, quiser nos ajudar, você é muito bem-vindo. Deixa eu orar por você. Amém. Gente, eu não fiz apelo, mas tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Irmãos, tudo muda quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Tudo, tudo. É diferente demais. Tem alguém? Então, glória a Deus. Tem alguém doente que é oração para cura? Está com algum tipo de enfermidade? Ou tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Então, glória a Deus. Todos de casa, amém? Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu abençoo a vida deles. A tua graça, a tua paz seja derramada cada vez mais sobre a vida deles, que eles possam crescer, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para a vida deles. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, eles possam ir para casa em paz. Que o Senhor os guarde, dê um final de semana poderoso, abençoado, uma noite de sono, Pai, tranquila, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz